Mas antes de chegar à fabricação, o medicamento precisa ser desenvolvido, o que significa anos de pesquisa e estudo. O processo de descobrimento de um novo medicamento envolve o conhecimento da doença ou de determinadas doenças. A partir do conhecimento do mecanismo daquela doença, você parte para tentar identificar alguma substância, que no fim se torna um medicamento, que possa ser aplicável naquela doença em particular. Depois de definida a substância que será produzida para combater uma doença específica, começa uma fase extremamente importante, a de testar o medicamento. Então existe uma fase que a gente chama de pré-clínica, onde são feitos testes em laboratório, alguns deles testes em animais, um assunto muito debatido hoje, mas de qualquer maneira ainda é necessário uma parte deles para ser feita. Essa fase pré-clínica visa a gente avaliar se essa molécula de fato não tem uma toxicidade exagerada, isto é, vai fazer mais mal do que bem para a saúde do paciente. Uma vez cumprida essa fase, nós passamos por uma fase chamada clínica. Essas fases de desenvolvimento de um medicamento, o objetivo primário delas é não só testar a eficácia do medicamento, mas, acima de tudo, a segurança. Essa fase de testes de eficácia e segurança marca o final da etapa de desenvolvimento dos novos medicamentos. Mas isso não significa que eles já possam ser fabricados. Antes, precisam ser aprovados pelo órgão que regulariza o setor no país, a Anvisa. Recém-chegado no mercado brasileiro, o dapagliflozina ajuda a neutralizar os efeitos da diabetes. O principal modo de ação é fazer com que a glicose seja excretada em grande quantidade na urina. Isso faz com que os níveis da glicose no sangue se tornem mais baixos, e é isso que o paciente diabético precisa. E a ação da insulina. Forxiga, el primer y único inhibidor de SGLT2 que reduce la reabsorción renal de la glucosa en el paciente diabético. Gracias a su mecanismo de acción, Forxiga inhibe selectivamente al receptor de SGLT2 en el segmento 1 del túbulo contorneado proximal. Forxiga convierte al riñón en un aliado en el tratamiento contra la diabetes, ya que favorece la excreción de glucosa a nivel renal con importantes beneficios adicionales en el control metabólico, como la pérdida de peso de los pacientes por la eliminación de calorías y la reducción de la presión arterial. De matéria-prima, né, conhecidos como ensaio de potência, visam quantificar o teor da substância ativa no medicamento. Então eu quero saber se exatamente aquela dosagem que a indústria, que o fabricante indica ter, se realmente tem e qual é a sua variação. Por exemplo, aspirina, ácido acetil salicílico de 100 mg. O ensaio de potência visa quantificar se realmente nesse produto acabado existem 100 mg de ácido acetil salicílico. Ou, por exemplo, uma matéria-prima que consta claritromicina 98%. O ensaio de potência, o ensaio de doseamento, permite conferir se essas concentrações estão dentro de um limite, né? Permite calcular o grau de pureza de uma matéria-prima, garantir as especificações dos produtos e visa estabelecer as concentrações de cada item da formulação, ou seja, o doseamento. Esse doseamento ele pode ser por métodos cromatográficos, o mais conhecido é o HPLC, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, né? Cromatografia de camada delgada, espectrometria e eletroanalíticos. Hoje vamos dar mais ênfase aos métodos clássicos, né, que são as volumetrias, os doseamentos, titulometria, correto? Volumetria em meio aquoso e não aquoso, titulações potenciométricas,
E espectroscopia no UV. Né? Nós temos dois tipos de impurezas básicas que podem afetar as matérias-primas e os medicamentos. Uma delas é as impurezas inorgânicas, que são mais fáceis de identificar, mais fáceis de dosar. Normalmente essas impurezas são metais ou ametais, tá? E as impurezas orgânicas, essas sim, são mais difíceis, mais complexas e abrangem um número maior de substâncias. Essas impurezas orgânicas, elas são decorrentes ou do meio ambiente ou da onde esse ativo é extraído, por exemplo, se for um fitoterápico, ou do seu processo de síntese, da sua cadeia química de síntese. São compostos que acabam permanecendo nessa matéria-prima até a comercialização. Em relação às impurezas inorgânicas, elas são decorrentes do processamento da matéria-prima. Contaminantes inorgânicos, os mais comuns é a água. Lembrando que a água ela não deve fazer parte do medicamento. Essa água ela pode estar como umidade ou pode estar ligada à estrutura química do medicamento, como água de cristalização. Existem diversos ensaios que nós vamos mostrar aqui, que nós podemos identificar a presença da água, mas nós tratamos ela no medicamento, na matéria-prima, como uma impureza inorgânica. Alguns íons metálicos, por exemplo, o sódio, o potássio, ânions como cloretos e sulfatos e os demais elementos. A água, como nós dissemos, é uma impureza inorgânica. Existem alguns ensaios que nós podemos dosificar e dosar a quantidade de água presente nessa molécula, e principalmente dos metais pesados, como arsênio, cádmio, né? Eles são contaminantes que estão presentes na maioria dos ativos, principalmente para identificar quantitativamente a presença de água ou não, de substâncias que são voláteis ou não, cinzas sulfatadas, cinzas insolúveis em ácido clorídrico, substâncias solúveis ou não solúveis, metais pesados que têm um sério risco para a saúde do ser humano, presença de ferro, cloretos, sulfatos. Remédios mais baratos, acessíveis para a maioria da população,
com a mesma qualidade e eficiência dos remédios de marca. A lei dos genéricos foi sancionada hoje. Lançado em 1999, o programa dos medicamentos genéricos garantiu à população acesso a vários tipos de remédio. O país mudou a partir do momento que foi criada a lei dos genéricos. Eles têm um papel social muito grande e que eles abrem a possibilidade das pessoas receberem tratamentos mais modernos. É um avanço. Que é mais barato, né? Porque os genéricos são mais baratos. Um laboratório de remédios de marca chega a gastar bilhões de dólares para criar, desenvolver e lançar um medicamento. Um processo que pode levar anos. A partir do lançamento, a lei brasileira protege a fórmula desse medicamento por até 20 anos. Só depois que esse prazo acaba e a patente vence, um fabricante de remédios genéricos pode lançar o medicamento com o mesmo princípio ativo, ou seja, a substância que faz efeito, e também com a mesma eficiência e a mesma dosagem do remédio original, que é conhecido como referência. O custo é menor, mas a qualidade tem que ser a mesma. O genérico ele deve seguir os mesmos padrões de qualidade do referência. Para a aprovação de um medicamento genérico, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exige uma série de testes. Para essas análises, que possibilitam o registro dos remédios, a agência credenciou 30 laboratórios em todo o Brasil. Para um medicamento ser aprovado e chegar ao mercado, ele tem que respeitar os critérios estabelecidos pela Farmacopeia Brasileira, uma espécie de bíblia dos remédios, um conjunto de informações técnicas sobre os medicamentos. Em agosto de 2010, a Anvisa baixou uma resolução 31, determinando que, caso os parâmetros de qualidade de um medicamento não constem da Farmacopeia Brasileira, os fabricantes podem usar os critérios de outras farmacopeias, como a americana, a britânica ou a japonesa. A resolução estabelece ainda que os fabricantes podem também apresentar métodos próprios para avaliar seus próprios produtos. Se a Anvisa autorizar, o método passa a valer como regra oficial. São 3 os tipos de teste para registrar um medicamento genérico. 2 deles são feitos em laboratório. O de equivalência farmacêutica é um conjunto de análises. A mais importante delas verifica a quantidade de princípio ativo declarada pelo fabricante. E o teste do perfil de dissolução, que procura prever a velocidade com que o remédio vai ser liberado na corrente sanguínea quando estiver dentro do organismo. O terceiro teste para registrar um genérico se chama bioequivalência. É feito em voluntários humanos sadios e mede se o princípio ativo realmente está presente na corrente sanguínea nas concentrações necessárias para fazer efeito. E também se depois ele é corretamente eliminado pelo corpo. O controle de qualidade atua em todas as etapas do processo produtivo, da entrada da matéria-prima até a expedição do produto acabado. Entre as atividades do controle de qualidade encontram-se elaboração e aprovação das especificações, métodos analíticos e procedimentos operacionais, padrão de controle de qualidade, análises de matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários e acabados, monitoramento ambiental das áreas produtivas, estudos de estabilidade. Os equipamentos utilizados no controle de qualidade são de alta tecnologia, submetidos a constantes avaliações de desempenho e manutenções preventivas, asseguram a confiabilidade e qualidade das análises realizadas. A ANS possui uma equipe de profissionais altamente treinados e qualificados, que realizam análises em diferentes níveis de complexidade. Todas as etapas laboratoriais são rigorosamente executadas e registradas, conforme as boas práticas de fabricação.